Bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que estiver assistindo aí do YouTube. Sejam todo mundo bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Ciência ao longo da história, ministrado por mim, Isabel Flores, e pelo Gabriel Serafim. Esse curso, novamente, faz parte do nosso último estágio da licenciatura em História. E antes da gente começar, Gabriel, pode passar, eu gostaria de agradecer o grupo Gurias do Pampa nas Exatas, aí, da Unipampa Bagé, principalmente na figura da professora Márcia Lucchesi, que tem nos ajudado aí com materiais para esse curso, na divulgação e tudo mais. E também ao Virtu, que é o grupo de História Medieval e Renascentista da Universidade Federal de Santa Maria, que eu e o Gabriel fazemos parte, e por onde nós vamos emitir o certificado para vocês. Lembrando, mais uma vez, que o certificado ele não precisa de horas mínimas para ser obtido, ele vai vir com a quantidade de horas que vocês participarem, e está passando ele muito perto, não sei se vocês conseguem escutar, está bem alto aqui para mim, agora que ele passou, continuando. A gente está, então, na nossa penúltima aula. Semana que vem é a nossa última aula e o certificado vai sair o mais rápido que a gente conseguir. A aula de hoje é sobre astrologia e astronomia e uma mulher chamada Nicole Reine-Lapot. E vamos nessa, então, né? Bom dia a todos, pessoal. Vamos lá, então, começar a nossa aula. E hoje nós vamos falar, então, sobre o período da modernidade. E aí, como sempre a gente faz na nossa aula, a gente coloca essa linha do tempo aí para a gente localizar, né? Onde é que a gente está temporalmente falando. Então, a Idade Moderna, ela começa ali, tradicionalmente falando, em 1453, né, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, com a queda ali do Império Bizantino, né? E ela termina, de certa forma, em 1789, com o início ali da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa ela inicia esse período chamado Idade Contemporânea que a gente está vivendo até hoje. É claro, né, como eu sempre digo, essas datas elas são convenções, então elas não têm ali uma certa forma. Não é que a pessoa, quando acaba ali o Império Bizantino, as pessoas, agora então a gente está na modernidade. Não, são convenções, né? São convenções para facilitar, para tornar mais didático ali o ensino da história. Então a gente está falando desse período aí, de 1453 a 1789, que é caracterizado como Idade Moderna. Vamos falar então, né, dessa idade. Eu coloquei aqui algumas personalidades que a gente vai acabar tocando, né, no decorrer da aula, relacionado tanto à ciência como também ao próprio período da modernidade. Se vocês estavam na última aula, vocês provavelmente vão notar a imagem do Maquiavel, que está aqui, né, de novo. E lembra que a última aula a gente falou sobre Renascimento. Isso porque o Renascimento ele está dentro dessa idade moderna, né? Ele faz parte da modernidade, de certa forma. A gente tem aqui a figura do Galilei, que a gente vai falar sobre, do nosso não tão amigo assim, né, Cristóvão Colombo, e aí descobriu, entre muitas aspas, a América. Nosso amigo aqui Martim Lutero, coloquei uma caravela portuguesa aqui também. Enfim, todas essas coisas são coisas aí que estão ligadas à modernidade. Então, o que tem exatamente nessa idade moderna? Né? O que acontece? Por que ela é tão importante aqui para o tema da nossa aula? Bom, primeira coisa que a gente precisa falar é a questão das bruxas, né? A questão da bruxaria e da Inquisição. Muito se tem em mente que essas coisas elas fazem parte da Idade Média, mas na verdade não, elas são frutos ali da Idade Moderna. E como o nosso curso, né, tem esse recorte de gênero que é muito forte, acho interessante, né, a gente falar dessa questão da bruxaria, porque com o início ali, de certa forma, da construção dos Estados modernos, do início de um processo de centralização do poder, de controle maior das coisas, que esse fenômeno da bruxaria ele começa a acontecer, né? Porque se começa também a querer, de certa forma, controlar cada vez mais
a vida, enfim, o corpo e a vida das mulheres, né? Então, nós temos aí cada vez mais o crescimento desse fenômeno da bruxaria, da perseguição de determinadas mulheres e, enfim, de toda aquela coisa da Inquisição, né? Das fogueiras. Isso começa a se intensificar cada vez mais nesse período moderno. Além disso, nós temos a própria expansão europeia por todo o globo. Nós temos ali o início das grandes navegações, do descobrimento das Américas, o contato maior dos europeus com outros povos do mundo, com os povos asiáticos. Nós temos todas essas coisas. De certa forma, esse mundo moderno é um mundo muito mais conectado, um mundo muito mais onde todos esses continentes eles estão de certa forma conectados. Como eu disse, né, nós temos a descoberta, entre muitas aspas, da América. Eu coloquei descoberta, mas a gente sabe que, na verdade, foi uma conquista, né? Foi uma invasão, de certa forma, assim. E aí eu acho o termo utilizado pela historiografia espanhola, né, muito mais acertado nesse sentido, porque eles falam realmente em conquista da América. Porque a conquista tem toda aquela ideia de conquista militar mesmo. Porque realmente foi isso, né? Foi uma conquista militar. Então nós temos a descoberta e a conquista da América nesse período também. Nós temos o início do que a gente vai chamar de comércio de longa distância. Então, toda aquela coisa do pau-brasil, do ouro, né, e das especiarias, a circulação de mercadorias por todo o globo, nós vamos ter isso muito forte nesse período da modernidade. Nós podemos falar, alguns historiadores falam, né, dessa questão da primeira globalização, ou seja, então, é nesse período que, pela primeira vez, o mundo está cada vez mais globalizado, ou seja, ideias começam a circular para o mundo assim de uma forma global, né, pela primeira vez na história. E nesse período nós vamos ter uma coisa muito forte que a gente vai falar no decorrer dessa aula, uma certa crise do pensamento europeu, porque nós vamos ter ali, por causa do desenvolvimento científico, por causa da descoberta de várias coisas que não se havia descoberto antes, nós vamos ter uma crise muito forte em todas aquelas certezas que a gente veio construindo, né, no decorrer dessas aulas. Então, naquele pensamento platônico, naquele pensamento aristotélico, naquela ciência medieval, tudo isso vai, de certa forma, cair por terra. E a gente vai ver por quê no decorrer da aula. Bom, uma coisa muito importante que a gente precisa falar que vai acontecer nesse período, e que vocês vão ver aqui, eu não estou falando disso por acaso, porque realmente tem uma conexão muito forte com o que a gente vai chamar de ciência, construção da ciência moderna, vai ser a Reforma Protestante. A Reforma Protestante vai ser um evento assim que, pela primeira vez na história da Europa, né, da cristandade latina, nós vamos ter uma quebra violenta com a Igreja Católica. Cismas já haviam acontecido, né, no decorrer da história do catolicismo e da Igreja Católica. Então já tinha havido separações assim, mas a Igreja Católica ela conseguiu, de certa forma, durante todo o período ali até a modernidade, ter uma certa unidade, né? Mesmo que havia disputas internas ali, ela nunca havia se, de certa forma, tido uma quebra tão violenta como vai acontecer na Reforma. Porque em 1517, esse nosso amigo aí, o Martinho Lutero, ele vai lá na igreja de Wittenberg, onde fica a Alemanha hoje, e vai, né, criar ali, de certa forma, 95 teses que vão desafiar todas as concepções ali que havia do catolicismo da época. E ele vai rejeitar, de certa forma, toda a tradição católica que havia na época e tentar, de certa forma, voltar, entre muitas aspas, às bases, né? Voltar à verdadeira igreja, que é aquela lá dos primórdios do cristianismo, e não essa igreja medieval que, na visão do Lutero, estava completamente corrompida, completamente acabada, de certa forma. Então, a ideia do Lutero nem era, tipo, fazer uma quebra violenta com a Igreja Católica, até porque ele era um monge católico, né? A ideia dele era justamente restaurar, né, a igreja que havia sido perdida. Guardem essa palavra, tá? Restaurar, restauração, porque isso vai ser muito visível nessa época. Vai haver cada vez mais uma tentativa de restaurar as coisas, né? De perceber que as coisas estão corrompidas, de certa forma, as coisas estão... O mundo não está do jeito que deveria estar. Então as pessoas vão cada vez mais querer restaurar as coisas para originalidade.
E na reforma não vai ser diferente, né? Lutero vai tentar restaurar a verdadeira igreja, restaurar a verdadeira religião. E as duas teses que ele vai montar, assim, de certa forma, que está presente no protestantismo até hoje, inclusive, vão ser duas coisas. Primeiro, uma coisa que vai se chamar em latim, né, sola fide, que é a salvação, ou seja, você só vai para o céu se você tiver fé. Isso ele monta para justamente desacreditar em todas aquelas ideias que havia na época de que você podia comprar, de certa forma, a salvação, né? Que era chamada de indulgências, que era muito presente ali na igreja da época. Então, por exemplo, você pecava, e aí para solucionar esse pecado, você ia lá na igreja, e aí você poderia negociar ali, você poderia pagar com alguma coisa, ou mesmo em dinheiro, né? Ou com alguma penitência, alguma coisa assim, e esse pecado seu ia ser retirado, né? O Lutero, ele abominava isso e falava que não, você só vai poder ser salvo, seus pecados vão ser solucionados apenas se você tiver fé, né? A única coisa que salva, a salvação, vai ser garantida apenas pela fé. Você precisa acreditar que você, na igreja e tal, em toda aquela coisa, de que você vai ser salvo. E aí a salvação vem por si mesmo. Então essa era a principal ideia, sola fide. E outra coisa muito importante para a nossa aula vai ser que a doutrina, né, a doutrina que deve ser praticada na igreja, ela só pode ser baseada na Bíblia e nada mais. Então, toda aquela tradição católica, ela vai ser retirada. A única coisa que que vai basear toda a religião tem que ser a Bíblia e nada mais. Uma coisa que vai ser chamada de sola escritura. Vocês vão ver por que eu estou enfatizando essa coisa, né? Essa ideia de rejeição da tradição, porque isso vai ser muito presente no período, não só na reforma. E isso vai influenciar diretamente o que a gente vai chamar de revolução científica. Outra coisa que vai acontecer no período vai ser um rompimento também da filosofia com toda aquela filosofia antiga que a gente vem aqui comentando no decorrer dessas aulas, né? Com o aristotelismo, com aquele platonismo da antiguidade, enfim, tudo isso vai ser muito rejeitado. Toda aquela filosofia da escolástica, né, da igreja, também vai ser rejeitada. E um dos principais nomes ali da filosofia moderna é René Descartes. E o Descartes, né, ele era francês, filósofo francês ali, que tinha estudado, né, com toda essa bagagem medieval e tal, escolástica, e ele percebe que, de certa forma, todo aquele conhecimento não servia para muita coisa, para coisas práticas da vida. E então ele busca, de certa forma, construir uma nova base segura, né, para o conhecimento. Ou seja, ele busca, de certa forma, restaurar o conhecimento verdadeiro. Veja de novo, né, a ênfase nessa ideia de restauração das coisas. E uma forma que ele vai fazer isso é o seguinte, chamada dúvida metódica. Ele vai analisar todo o conhecimento da época e vai duvidar, né? Duvidar metodicamente do conhecimento produzido. Então ele vai começar a duvidar das certezas que a filosofia tinha, ele vai começar a duvidar da física da época, da astronomia da época. Ele vai duvidando de tudo, basicamente. Até que ele chega num ponto em que ele não pode duvidar mais, né? Que é o famoso cogito ergo sum, né? Ou, na tradução, o português, penso, logo existo. Né? Essa frase é extremamente famosa. Só que no original ali, cogito ergo sum, na verdade significa penso, logo sou. Né? Penso, logo existo. E ele vai chegar nessa conclusão porque ele vai começar a duvidar de tudo até chegar a um ponto em que é impossível duvidar. Um ponto em que, olha, eu estou duvidando. Eu não posso duvidar de que eu estou duvidando, né? Que eu estou pensando. E aí ele vai chegar no cogito ergo sum, né? Penso, logo existo. Então ele vai fundar ali todo o pensamento, o conhecimento nessa concepção de que o pensamento ele surge do pensamento racional, não de toda aquela tradição, né, que havia sido aprendida no momento. E aí a gente tem o início, então, desse racionalismo cartesiano, que é esse pensamento baseado na dúvida, né, no ceticismo e no pensamento lógico. René Descartes, né, como eu falei, ele vai então inaugurar essa filosofia moderna. E essa filosofia cartesiana, racional, ela vai ser as bases do que a gente chama de ciência hoje, né? Então nós temos aí então a questão do René Descartes, do pensamento cartesiano e dessa ideia de novo, né, de restaurar o conhecimento para novas bases, construir novas bases seguras para o conhecimento.
Veja que essa ideia não está tão distante da ideia do Lutero lá, né, de restaurar a religião. E nós vamos ter, então, aí no século XVII, finalmente a chamada Revolução Científica. E a Revolução Científica vai ser protagonizada ali principalmente por um cientista da época ali chamado Roger Bacon. E o Roger Bacon, ele vai escrever esse livro, né, o Novum Organorum Scientiarum, fazendo referência a um livro chamado Organorum. Organorum é um livro, pessoal, do Aristóteles, e organorum significa instrumento, né, em latim. Então, o Aristóteles, quando ele escreveu esse livro, ele estava pensando justamente no instrumento para a produção de conhecimento, né, as formas de produzir conhecimento. E o Novum Organorum é justamente o novo, né, um novo instrumento para as ciências. É basicamente essa a ideia do Roger Bacon. E ele não faz isso por acaso, né, porque a ideia dele é justamente romper com toda aquela tradição da ciência, da filosofia aristotélica medieval. De novo, vocês estão vendo essa ideia de romper com as coisas, de restaurar as coisas, né, do zero. De novo, essa ideia está presente, né? Ela influencia completamente aí essa ideia da revolução científica. Tanto que a ideia de revolução, a palavra revolução, hoje ela tem um sentido diferente, né? Ela tem um sentido de você quebrar as coisas e começar do zero. Mas na época não. Revolução, ela vem da ideia de você fazer uma volta, né? Por isso, revolução, de voltar às bases, digamos assim, né? Fazer uma volta circular, de certa forma, para um estágio inicial. A ideia é essa, então, né? De você voltar às bases do conhecimento puro, do conhecimento verdadeiro. E ele vai, então, instaurar uma coisa chamada instauratio magma, né, do latim, que significa, basicamente, essa ideia que eu estou falando para vocês, de restaurar todo o conhecimento científico. E o que ele vai teorizar nesse livro? Ele vai falar o seguinte, olha, ao invés de você ler os comentadores da natureza, digamos assim, né, então, ao invés de você ler Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, todos aqueles sábios que a Idade Média e que a filosofia ali produzida pela igreja, pela escolástica, valorizava muito, em vez de você ler todo esse pessoal, você descarta tudo isso e vai para a natureza e analisa a natureza diretamente, né? Então, em vez de você ler toda aquela física do Aristóteles, toda aquela coisa, vai para a natureza e vê o que a natureza diz para você. Ou seja, entre muitas aspas, a gente poderia dizer que essa ideia do Roger Bacon liga muito com aquela ideia do Lutero, né, de sola escritura, ou seja, só a Bíblia, que você que em vez de você ler toda aquela tradição católica, lê a Bíblia e vê o que a Bíblia está dizendo, né? É a mesma coisa aqui, lê a natureza e vê o que a natureza está dizendo. É a mesma coisa. Então, essa ideia de sola natura, né? Lê a natureza, faz experimentos ali na natureza e vê o que a natureza diz. É aí que a ciência, o conhecimento verdadeiro vai nascer. Então, essa é a ideia principal da Revolução Científica do século XVII. É um rompimento com toda a tradição do catolicismo, da Idade Média, e a restauração, né, a criação de novos métodos para a construção do conhecimento. Aqui nós podemos dizer que nasce o método científico. É com essa revolução científica que nasce a ideia de ciência moderna que a gente tem. Porque o objetivo também da ciência vai mudar. Porque na Idade Média, a ciência estava muito ligada a uma questão de aprimoramento pessoal, né? Então, você vai conhecer as coisas, conhecer o mundo, conhecer as verdades, digamos assim, para se tornar uma pessoa melhor. E aqui não, o Roger Bacon ele quebra com essa ideia e ele inicia uma ideia nova de que não, a ciência ela serve para melhorar a vida da humanidade, melhorar a vida, melhorar a vida humana. Então a gente faz experimentos, a gente descobre novas coisas, não é para nos tornar melhores, né? Enfim, nos tornar pessoas melhores, digamos assim, mas é para melhorar a vida prática mesmo, para a gente poder comer melhor, para a gente ter energia elétrica, para a gente ter, enfim, essas coisas, né? Então veja que é uma ideia de ciência que é muito mais utilitária do que contemplativa. É uma ideia de ciência que é muito mais próxima da ideia de ciência que a gente tem hoje, né? De que a ciência serve justamente para melhorar a vida humana. Vamos falar então do tema da aula, que é a astronomia. E aqui, basicamente, o que eu vou falar, então, é essa transição, não essa transição, né? Mas eu vou falar como que
a astronomia ela vai mudando, né, e se consolidando como ciência ali durante a modernidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é como é que era a astronomia antes, né, de toda dessa mudança que vai acontecendo. Nós temos, então, aí a astronomia medieval e a astronomia que vai perdurar ali até o início da modernidade, que é esse modelo que é às vezes chamado de aristotélico ou ptolomaico, que é esse modelo geocêntrico. E aí eu trouxe uma imagem aqui, né, que vocês podem ver, que basicamente é o seguinte: nós temos aqui a Terra no centro, e aí nós temos várias esferas, né, em volta da Terra. E veja que aqui no fundo, esse universo medieval, ele é fechado, né? Então, ele não é infinito, ele é fechado, ele é finito, né? Ele acaba num lugar. E aqui em cima está escrito Coelium Imperium Habitaculum Dei, et omnia electorum, né? Um negócio assim. Basicamente significa o seguinte: Coelum é céu, né? Céu e Império. Império tá ligado a paraíso, tá ligado a, enfim, coisas do além, digamos assim, né? Habitaculum Dei, ou seja, o céu e Império que habita Deus. E todos, né? Omnia, e todos os eleitos. Então é aqui basicamente onde ficava Deus, os anjos e o paraíso, era na concepção medieval. Veja que o paraíso, então, para os medievais é um lugar, né? Um lugar físico, né? Que fica lá em cima lá, do universo, digamos assim. Então o mundo acaba aqui, né? No paraíso, né? Que é essa esfera celeste, que é a última esfera celeste. E aí embaixo do paraíso nós temos, então, o zodíaco, né? Os 12 signos do zodíaco. Embaixo do zodíaco nós temos as estrelas. E as estrelas eram, nessa concepção, pontinhos fixos, né? Brilhantes, que ficavam aqui nesse firmamento, né? Que era a palavra que era usada na época. E embaixo das estrelas nós temos, então, as esferas celestes, né? E essas esferas celestes, elas eram onde os planetas ficavam. Então, nós temos Saturno, que era o último planeta visível, né? Que a gente consegue ver a olho nu. Por isso que Saturno não está aqui os outros planetas. Então, nós temos Saturno, Iovis é Júpiter, Marte, o Sol, né? O Sol ficava entre Marte e Vênus. Veja, então, que ele não está no centro, ele está ali. Ele é entendido como um planeta também. Então, nós temos o Sol, nós temos Vênus, Mercúrio, nós temos a esfera lunar, que fica aqui a mais próxima da Terra, e nós temos, né, a própria Terra, que fica aqui no centro, imóvel. Então, essa astronomia medieval, ptolomaica, ela tem alguns pressupostos. Primeiro, os astros são eternos e perfeitos. Então, os planetas, eles são eternos, eles nunca terminam, eles sempre estiveram lá, né? E eles são perfeitos, eles são esferas perfeitas. E por isso que eles se movimentam de forma circular, porque nessa concepção platônica medieval, o círculo é a figura geométrica perfeita, né? Por isso que os planetas, então, eles circulam, eles se movimentam de forma circular. A Terra é o centro, né? Como vocês podem ver aqui. E o universo é finito, ele acaba aqui na esfera do céu, né? Digamos assim. E ele é ordenado. Como vocês podem ver, existe uma ordem, existe uma hierarquia, né? Uma hierarquia até de importância, a Terra que está no centro e o céu fica aqui para fora. Então, é um universo finito e ordenado. Essa concepção de mundo, ela vai perdurar, né? Ela começa lá na antiguidade, com Aristóteles e tal, e vai perdurar até a modernidade, basicamente assim. E ela vai fundamentar toda a ideia de concepção de mundo do medievo, da Europa da época. E aqui eu trouxe mais imagens para vocês terem uma ideia melhor de como é que era. Então temos a Terra aqui e em volta temos as esferas celestes, né? Que ficam aqui em volta. E aqui, né, nós temos o céu, o paraíso e tal, os anjos e toda aquela coisa. E aqui tem uma imagem, talvez vocês já devem ter visto essa imagem, que aqui a gente tem aquela esfera do firmamento, né, onde ficam as estrelas e tal, o sol, a coisa aqui. E tem uma pessoa aqui meio que cruzando, né, essa esfera, é como se ele estivesse saindo aqui, né, para fora. E saindo para fora ele encontra aqui outros mundos, outras coisas, né? Aqui a gente tem uma roda e tal, que faz referência ali às figuras bíblicas, de anjos bíblicos. Então é basicamente uma pessoa saindo desse firmamento aqui e indo para um mundo além, né? Descobrindo coisas novas e tal, que é uma ideia muito presente nessa época, porque se estava descobrindo novas coisas, descoberto na América e tal,
E esse contato com coisas diferentes também influenciava na própria concepção de mundo, né? Ou seja, será que o mundo é isso mesmo que a gente está vendo ou tem coisas além? Então, essa imagem reflete um pouco isso, né? Ela foi feita aí nessa época, justamente. Então, o que acontece com a astronomia? Quais são as descobertas que chacoalham, de certa forma, aquela concepção de mundo? Então, nós temos aqui uma descoberta da modernidade que, de certa forma, destroem todas aquelas ideias. Primeiro, Copérnico. Copérnico descobre que o Sol está no centro do sistema solar, né? Depois nós temos o Giordano Bruno, que ele teoriza que o universo pode ser infinito, ou seja, ele não é finito, ele é infinito. Nós temos o Galileu, que inventa o telescópio. Ele acaba, além de descobrir novos astros, ele aponta para a Lua e descobre que a Lua não era aquela esfera perfeita que se pensava, né? Ela é toda cheia de buraco, de crateras e tal, muito parecido com a Terra, né? Cheia de buraco, de vales e tal. E isso, de certa forma, incomoda muito aquela visão ptolomaica, geocêntrica, de que os astros são esferas perfeitas, né? Nós temos o Kepler, que descobre que as órbitas do planeta elas não são elas são elípticas e não são circulares, o que de novo destrói toda aquela visão geocêntrica e tal, né, de esferas perfeitas, circulares e tal. Então, todas essas descobertas destroem completamente aquela visão da antiguidade, né, desse formato aí que vocês estão vendo. Inaugura outro formato, que é esse formato copernicano, que eu trouxe aqui. Isso aqui é o desenho do próprio Copérnico, tá? E aí nós temos aqui, veja que aquela ideia de mundo finito, ela ainda está presente. Então, o universo de Copérnico, digamos assim, ele ainda é finito, ele acaba aqui. Mas o Sol já está no centro, né? O Sol está aqui. E aí tem o Sol, depois tem Vênus e tal. Tem a Terra aqui também, né? Bem aqui no meio. E aí continua, né? Todas aquelas esferas celestes e tal. Mas ainda é um universo finito, muito parecido com aquele outro que a gente já tinha visto, que a gente tinha visto, né? Mas essa concepção de universo ela vai mudando ao longo do tempo. Como vocês podem ver aqui, tem aquele desenho do Copérnico. E aqui, por exemplo, é um desenho que representa a visão do Giordano Bruno. Veja que a ideia de esferas celestes ainda está aqui, né? Ela não mudou. Mas a gente já tem outras coisas aqui. Essas estrelas aqui em volta fazem referência à ideia de universo infinito. Ou seja, cada uma dessas estrelas, na verdade, é um tipo de Sol, né? É um tipo de Sol que tem outros planetas, outras coisas em volta e tal. Essa ideia era muito incômoda para a ideia, para toda aquela tradição filosófica da época. Porque falar em infinito já é muito complicado para a época. Porque, de acordo com a física aristotélica medieval, não existia infinito. A única coisa que era infinita era Deus, o resto era tudo finito. Então, quando você fala que coisas no mundo podem ser infinitas, isso choca completamente com a ideia que a igreja tinha de mundo, né? Então, isso cria ali uma confusão geral, digamos assim, na época. Tanto que todas essas pessoas aqui, de certa forma, tiveram dificuldades, né, no período. O Giordano Bruno, por exemplo, morreu na fogueira, né? Ele foi realmente... mataram ele, de certa forma. O Galileu teve que, enfim, negar um monte de coisa, teve que conversar lá com a Inquisição e tal, porque todas essas descobertas mexiam muito, de certa forma, com todo o pensamento europeu que estava construído na época. Mexiam com a própria concepção de mundo dessas pessoas. E isso abalou todas as certezas do pensamento europeu. Outra coisa que vai acontecer nessa construção dessa nova ciência, dessa nova astronomia, vai ser a união entre a astronomia e a física. Porque por muito tempo, não sei se vocês lembram das últimas aulas, essas coisas estavam separadas, né? Porque a astronomia é o domínio da matemática, das coisas perfeitas e tal. Lembra daquela visão platônica que eu tinha explicado? Então, as leis da física elas não se aplicavam aos astros, porque os astros eles estão além da temporalidade, eles estão além da própria passagem do tempo, né? Eles são eternos e imutáveis. Então, as leis da física não se aplicavam a eles. Com o passar do tempo, né, nesse período, nós temos a aproximação dessas duas coisas. E aí se começa a aplicar, então, processos da física, né, princípios matemáticos que são criados ali para explicar processos físicos dos planetas, nos astros. Então, nós temos o Galileu, nós temos o próprio, inclusive, trouxe aqui o livro do Newton, né, que mostra muito isso, né, porque
são os princípios matemáticos da filosofia natural. Então, cada vez mais nós temos uma espécie de matematização das coisas, uma matematização desse mundo, desses astros, da própria física também, e essas coisas se unem completamente, até chegar um momento em que astronomia e física, como é hoje, né, se tornam coisas quase que inseparáveis, né? Não tem como você separar completamente esses dois campos, porque eles estão interligados completamente. As leis da física, elas são completamente aplicáveis no mundo dos astros, né, na astronomia. Então, esse processo começa a acontecer. E aí nós temos a geometria analítica, criada lá pelo René Descartes, o plano cartesiano, também criado por ele, as leis de Newton, as fórmulas de Galileu, de Kepler e tal, todas essas coisas vão ser juntadas ali para criar essa nova astronomia que está completamente ali interligada com a física. Para quem chegou um pouquinho depois, a gente combinou de tocar direto essa aula para terminar um pouco mais cedo. Eu só queria trazer um exemplo de como a noção que se tinha de astronomia antes, na verdade, antes da Revolução Científica, era muito próxima do que, na verdade, eles chamavam de astrologia, né? Não era nem astronomia, que é bem próxima do que hoje a gente tem como astrologia, não é mesmo? Então, por exemplo, eles acreditavam, eles sabiam, né, há muito tempo que os astros, principalmente olhando a Lua, tinha influência na Terra, questão das marés e tudo mais, as pessoas perceberam isso há muito, muito tempo. Mas eles acreditavam que esses astros também tinham um efeito sobre os corpos das pessoas, e não só pelos corpos, mas também um pouco no futuro das pessoas. Então era muito comum que reis, rainhas, cortes abrigassem astrólogos meio que para prever o futuro, e não necessariamente prever o futuro do tipo, tu vai se casar daqui a 10 anos, mas sim do tipo, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. A Caterine Sforza, que a gente falou na última aula, quando ela chega no território de Forli, junto com o marido dela, quando eles vão assumir esse território para governar, eles consultam um astrólogo para ver qual seria o melhor horário do dia para chegar, por uma questão de sorte. Então, tipo, qual horário do dia os astros estariam indicando uma melhor chegada, boas-vindas, que traria um bom governo dali em diante. Então, os astrólogos eram muito utilizados nesse sentido. E daí, com a Revolução Científica, como o Gabriel falou, a gente vai passando por um lado muito mais do que hoje a gente entende por astronomia, né? E é isso que a Nicole Reine-Lepot vai ter, por exemplo. Então, começando a falar um pouco sobre essa mulher, antes eu queria falar que não se sabe muito sobre a vida dela. Na história a gente tem casos de que a gente não sabe da vida da pessoa e sabe da obra, ou a gente sabe muito da vida da pessoa e quase não sabe nada sobre a obra dela. E no caso da Nicole, a gente vê esse movimento, né? A gente não sabe muito sobre a vida pessoal dela, mas a gente tem muito material sobre as contribuições científicas dela. E o que a gente sabe da vida dela é graças a um homem com quem ela trabalhou, que eu vou falar mais adiante, que é o Jérôme Lalande, que ele fez uma espécie de biografia, que se chama, na verdade, Bibliografia Astronômica, e nessa Bibliografia Astronômica ele põe essa parte mais pessoal da vida dele, e é daí que a gente sabe um pouco sobre a Nicole. Alguns fatos curiosos sobre... Bem, primeiro eu vou falar. Ela nasceu em 1723, e ela era filha de um valé. Valé, naquele momento, era tipo um faz-tudo, era tipo um assistente pessoal, que estava a serviço da rainha Elizabeth d'Orléans no Palácio de Luxemburgo. Então, ela passou esses primeiros anos da vida dela, na verdade, até os 26, junto com o pai no Palácio de Luxemburgo, convivendo ali com a corte e tudo mais. Não se sabe até que ponto ela realmente se integrava àquela corte, afinal, ela era filha de um valé, não era uma pessoa de muita importância, mas a gente não pode deixar de pensar que, estando na corte, ela tinha acesso a muitas coisas que as outras pessoas não tinham. Enfim, ela se educou, sabia ler, sabia escrever, sabia calcular.
e tudo mais. Dizem que ela era meio que autodidata, então ela aprendia as coisas por conta. E é justamente na corte que ela acaba fazendo essa aliança do casamento. Ela se casa com 26 anos, em 1448, com eu tenho problema com essa palavra, gente. Relojoeiro chamado Jean-André Lepot, que vai pegar então que ela vai pegar esse sobrenome. Ele era relojeiro da família real. E quando ela se casa com ele, ela acaba compartilhando do trabalho do marido e também fica responsável por manter a casa da família dele, que era um papel bem comum para as mulheres dessa época. A maioria das vezes a gente pensa que a mulher só trabalhava no lar, mas geralmente não, ela também trabalhava ao lado do marido dela. Acho que eu já falei isso em outra aula. Mas, tipo, se o cara era carpinteiro, a mulher dele vai ser carpinteira também. Ela vai estar ali, geralmente, lado a lado. Vai ser a pessoa que vai cuidar dos livros de conta, enfim. Ao longo da vida dela, ela acaba trabalhando como calculadora, colaborando então com diferentes sujeitos, cientistas, em diferentes obras. Ela foi membro da Académie des Sciences de Béziers, que é uma cidadezinha na França, e ela faleceu em 1788, pouco tempo depois de ser aceita nessa academia. O que mais a gente sabe sobre ela, que são, tipo, curiosidades. Esse trabalho como calculadora, que é muito fatigante, né? Muitos cálculos, tem que passar muito tempo ali observando, calculando e tudo mais, acabou deixando ela quase cega no final da vida dela, por conta desse esforço e tudo mais. E em sua homenagem, a gente tem homenagearam ela botando o nome de uma das crateras da Lua, o nome dela. Então, se vocês procurarem, a princípio, uma das crateras da Lua tem o nome Nicole Lepot. Pode passar. E como eu falei, ela fazia parte de uma academia, né? Eu falei ali da Académie de Béziers. E o que eram essas academias? As academias científicas naquele momento eram locais que incentivavam a investigação científica e também a formação de redes de contato entre pesquisadores. Elas eram fundadas por sujeitos diversos, mas tinham como objetivo reunir essas pessoas, esses cientistas, de diferentes áreas para debater ideias, compartilhar conhecimentos, etc. Eles possuem, então, certos procedimentos, como filiação de sócios, assembleias, debates e publicações, e elas eram responsáveis por diversas... como posso falar? Elas eram responsáveis por diversos momentos de compartilhação científica, publicação. Então, eles realizavam as conferências, que nem a gente faz hoje em dia, criavam bibliotecas, laboratórios, concediam subsídios e prêmios, patrocinavam publicações, promoviam viagens científicas, porque a gente não pode se esquecer que esse é um momento que... a modernidade, né, é o momento em que se descobre, os europeus descobrem que as Américas existem. Então, tem muita coisa nova para eles pesquisarem e muitas viagens são patrocinadas para essas descobertas. Então, estuda a vegetação de tal lugar, estuda a fauna, a flora, as rochas, tudo que tem lá e traz para a gente de volta. Às vezes, é um momento que surgem os gabinetes de curiosidades, que são esses locais que então vão ter animais empalhados ou que vão ter plantas de espécimes de todo mundo, que a galera rica coleciona e tudo mais. Então, as academias têm tem essa função, e a Académie de Béziers, ela leva o nome da sociedade fundação, que é no caso a academia que a Nicola ela vem a participar. E ela foi fundada, então, em 1599 e ela desaparece em 1793. Não se tem muitos documentos dela, não se salvou muita coisa dela para poder trazer aqui. Pode passar, Gabriel. Falando um pouco sobre as calculadoras, né, as famosas calculadoras.
O que é ser uma calculadora? Eu acho que o melhor exemplo que a gente pode trazer de calculadoras vem daquele filme muito famoso, muito bom, recomendo para todo mundo, que é o Estrelas Além do Tempo, que fala sobre a trajetória dessas 3 mulheres negras que trabalhavam como calculadoras na NASA, e era um período que, enfim, é um período posterior, né, contemporâneo, um período de Guerra Fria, da corrida espacial e tudo mais, e a gente tem ali o exemplo da Katherine Johnson, que trabalhou na NASA em 1966, e ela fez os cálculos que ajudou a lançar Apollo 11 no espaço. Mas qual a importância dessas calculadoras, né? E aqui eu trouxe uma citação de uma das poucas obras que eu achei que falavam sobre a Nicole. É muito difícil de achar material e a maioria está em francês. Tipo assim, tem material, mas a maioria não é de acesso gratuito. E tem a barreira da língua também, né? Que francês a gente sabe que é uma língua muito usual das pessoas saberem no Brasil. Então, a Gabriela Bernardi, ela fala: nós devemos lembrar que, naquela época, os computadores não existiam, e os seus ancestrais mecânicos eram raros e de uso muito limitado. Por esse motivo, calculadoras astronômicas eram uma atividade comum e essencial para os cientistas daquele tempo. Na verdade, o trabalho de Nicole como calculadora deve ser considerado no mesmo nível ao de seus colegas cientistas, pois requeria conhecimentos físicos e matemáticos que não eram triviais. Então, não era uma aplicação mecânica, ao invés de considerar uma mera aplicação mecânica de algoritmos. Então, não é que ela tinha que saber a equação, a fórmula e pôr os números ali. Não, ela tinha que ter um verdadeiro conhecimento. Ela tem... Muitas das obras de Nicole mostram como ela tinha um conhecimento muito amplo, por exemplo, das leis de Newton, de como aplicar elas. Então, não era uma atividade mecânica, era uma atividade intelectual e tão importante quanto as atividades dos outros colegas cientistas que formulavam teorias e tudo mais. Pode passar. As colaborações da Nicole são várias. Eu não trouxe todas aqui, mas para a gente explorar, mas eu fiz eu trouxe essa pequena lista que eu retirei de um livro. Então, a gente tem a tabela de comprimentos de pêndulo no tratado de, eu não consigo, relojoalheria, de 1755, que ela faz com o marido dela, e que eu vou trazer mais daqui a pouco. Observações e conhecimentos dos tempos, o mapa de passagem da sombra da Lua pela Europa no eclipse anular do Sol, que ocorreu em 1º de abril de 1764. Vamos tratar dela melhor. Tabela de ângulos paraláticos em conhecimento dos tempos, tabela do Sol, da Lua e de outros planetas em efemérides do movimento celeste. Efemérides é tipo a previsão de eventos. Então, seria a previsão de eventos do movimento celeste. E memórias de astronomia em Mercúrio. Pode passar. Então, a gente vê que ela teve muitas colaborações ao longo da vida dela. O Tratado de Relojoaria, eu tenho um grande problema com essa palavra, gente, é um trava-línguas para mim, é o primeiro trabalho que se tem conhecido dela. Como eu falei, ela se casa com Jean-André Lepaut, que era um relojoeiro a serviço da família real. Ele era tipo um meio inventor, ele criou, por exemplo, o relógio horizontal, que era uma coisa muito louca para a época, e também o relógio com apenas... Ele fala apenas uma roda em inglês, mas eu imagino que seja apenas um... Qual o nome? Agora tem em português, esqueci. Que não é uma roda-roda, né, gente? É um... Puta, esqueci o termo. Mas, enfim, acho que dá para entender. E observando, então, e descrevendo a obra do seu marido, vendo ele trabalhar, ela calculou para ele tabelas de oscilações do pêndulo para essa obra, que é o tratado, o Traité d'Horlogerie, que é uma obra que o marido dela estava escrevendo, e ela faz os cálculos para ele. Então, eu trouxe uma descrição
do que está na imagem, porque, obviamente, eu não tenho conhecimento técnico para fazer uma descrição por mim mesma. Uma tabela de números de oscilações para pêndulos de diferentes comprimentos, dos comprimentos para cada determinado número de vibrações, desde 18 linhas, que faz 18 mil vibrações por hora, até 3.000 léguas. Então, é o comprimento do pêndulo, né? Então, um pêndulo que vai... A gente tem pêndulos de diferentes comprimentos e quantas oscilações eles vão fazer, quantas vibrações por hora e tudo mais. Então, é um trabalho, vocês veem, né? Que ela calculou um pêndulo desde 18 linhas, que é tipo um comprimento bem pequeno, até um pêndulo de 3.000 léguas. E aqui está uma parte da tabela do resultado do que ela tem. Então, essa parte eu acho que é um pouco mais mecânica, né? Mas, enfim, você pode passar. Depois a gente tem o conhecimento dos tempos, 1759 a 1777. O que acontece? Eu falei para vocês que uma das funções dessas academias, que existiam no momento, era de promover publicações. E uma dessas publicações que acho que a Académie Royale de Sciences promoveu foi esse livro chamado Conhecimento dos Tempos, que é basicamente prever acontecimentos astronômicos. Ali está escrito para o ano de 1761, mas que, na verdade, eles calculam de 61, eles fazem várias edições, eles começam em 61 e vão até 1777. Então, são várias edições, eles estão calculando eventos astronômicos para vários anos. A Académie Royale de Sciences, ela contrata o astrônomo Jérôme Lalande, que é aquele pelo qual a gente conhece as obras da Nicole. E ele contrata a Nicole, ele era amigo da família Lepote, então ele conhecia o marido dela, eles eram amigos, e ele vê como a Nicole é boa nessa função e contrata ela para fazer alguns cálculos para ele. E nisso se atribui a Nicole o cálculo do trânsito de Vênus na frente do disco do Sol de 1761. E daí aqui a gente tem uma outra citação que fala, na verdade, graças à formação da senhora Lepote em cálculo astronômico, Lalande poderia ter certeza de ser capaz de desenvolver e publicar rapidamente as efemérides destinadas a astrônomos e marinheiros, tendo que partir em uma longa viagem, uma viagem de longo curso, no caso. Então, o que acontece? Ele é contratado para fazer essa obra e ele tem que fazer rápido. Então, a Nicole ela tem esse papel essencial de fazer esses cálculos, ajudar ele a montar essa obra para tê-la pronta. E essa obra ela vai ter tanto fins astronômicos, né, para o conhecimento astronômico, mas ela também vai ter uma utilidade mais prática, que é para as viagens de longo curso, porque a gente não pode esquecer que nessa época não tem grandes tecnologias, né? A época das grandes navegações, que se está descobrindo novos cantos do mundo, mas viajar era muito perigoso. Viajar era muito incerto. E os marinheiros, eles dependiam muito da posição dos astros para se guiar nas viagens. Então, essas obras, elas também tinham esse sentido. E nesse caso, a gente vê, então, a Nicole, ela não calcula só o trânsito de Vênus, ela também vai calcular o trânsito de alguns outros planetas para essa obra. Pode passar. Depois, pode passar mais um só para eu checar uma coisa? Tá, acho que esse aí é o último. Volta lá naquele do Vênus, volta 2. Não, para frente. Aí, outro... Tá, não, deixa, tá, pula. Pode ir para... Isso, tá. Outro trabalho que ela faz, que é... Eu ia trocar a ordem das coisas, mas achei melhor não. Outro trabalho que ela faz, que é muito
é muito legal, na verdade. Não é necessariamente... Quer dizer, é um baita de um trabalho, né, gente? Mas eu achei muito legal. É calcular a visibilidade do eclipse anular de 1764. Então, o que que... Primeiro, vamos começar. O que que é um eclipse anular? É um eclipse que ocorre quando a Lua está no seu ponto mais distante da Terra. Então, quando o eclipse ele acontece, ele acaba não bloqueando totalmente o Sol. Ele deixa, na verdade, um aspecto de anel de fogo. Então, quando tu olha, se vocês procurarem imagens de eclipses anulares, vocês vão ver que é como se formasse realmente um anel, porque é um anel de chamas, assim, porque a Lua vai tapar só o miolo do Sol. É um eclipse que não é tão comum assim de acontecer. Então, tipo assim, para quem era astrônomo na época, era um evento imperdível. E a Nicole, então, ela é responsável pela elaboração desse mapa que está aí, que é um mapa da visibilidade progressiva do eclipse, distribuído por toda a Europa. Então, ela faz esse mapa que vai mostrar esse aí. Eu imagino que deva ter mais mapas. Eu imagino que esse aí deve ser só uma parte. Mas esse mapa ele vai mostrar como é que o eclipse vai ser visível de diferentes regiões da Europa, e ela calcula isso para cada 15 minutos. Então, vocês imaginam o quanto ela tem que calcular, o quanto de posicionamento ela tem que saber, o conhecimento que ela tem que ter para conseguir fazer esses cálculos, né? Infelizmente, a gente não tem ninguém da astronomia aqui, eu acho, que poderia nos explicar melhor. Se vocês sabem melhor, gente, à vontade para falar. Mas então ela vai calcular ali, então, em cada região, como é que esse eclipse vai poder, como é que vai ser a visibilidade desse eclipse a cada 15 minutos, e dizem que ela faz um mapa mais detalhado para a visibilidade de Paris, de onde ela mora, né? E esse mapa ele é distribuído, então, por toda a Europa. Ele é distribuído para a comunidade científica ao longo de toda a Europa. Pode passar. Outra coisa muito legal que ela faz é trabalhar junto com o astrônomo Alex Clairaut, para prever o retorno do cometa Halley. Por quê? O Halley, que é o cientista que dá o nome ao cometa, ele havia previsto que o cometa retornaria em 1758. Mas o Clairaut, ele decide recalcular, ver se está tudo certo, se realmente vai ser essa a previsão. O Halley ele tinha previsto para exatamente 1758. E daí eu trouxe aqui outra citação que fala... E o Clairaut ele vai contratar, então, a Nicole para ser a calculadora dele, para ajudar na obra. Que depois ele publica esse estudo num livro chamado Teoria dos Cometas, ele publica em 1760. Daí diz a citação: esse trabalho exigia tediosos cálculos para determinar a posição do cometa em sua órbita, dia após dia, levando em conta perturbações gravitacionais devido a planetas gigantes, como Júpiter e Saturno. Então, o cometa, né, ele não tem... Como é que eu posso explicar? O cometa ele é muito afetado pelos planetas, pelos astros pelos quais ele passa por perto. Então, para fazer o cálculo de quando ele voltaria, tu tem que levar em consideração todos esses astros, desde os maiores, como Júpiter e Saturno, que vão ser os que mais vão influenciar, quanto os menores. Então, como eu falei, o Halley ele havia calculado o retorno do cometa para 1758, mas o Clairaut e a Nicole, eles, nos cálculos deles, eles percebem que, na verdade, seria entre março e abril de 1759. Passa 1758, passa novembro, nada do tal do cometa. Chega março,
o cometa aparece. Então, eles acertaram o cálculo. E foi a primeira vez, então, que os cientistas conseguiram prever o periélio, que é o ponto de órbita de um corpo celeste, é o ponto da órbita do corpo celeste que ele está mais perto do Sol, de um cometa perturbado. E daí, gente, essa palavra perturbado, eu não sei se é o termo certo em português, porque como eu falei, os materiais sobre a Nicole, eles estão todos em língua estrangeira, ou em francês, ou em inglês. Em inglês, a palavra é perturbado, mas em português eu não sei se é essa palavra certa para descrever o cometa, mas quer dizer que, mas basicamente quer dizer que o cometa ele é extremamente afetado por esses astros. Só que o que acontece? Como eu falei, o Clairaut, ele publica esses cálculos, essa presepada deles de calcular, e eles calculam em tempo recorde, gente. É muito rápido o trabalho que eles fazem. Ele publica num livro chamado Teoria dos Cometas, que sai em 1760, só que ele não acredita o trabalho da Nicole como calculadora dele. E ele faz isso para não irritar a amante que ele tinha na época, que ficaria com muita inveja da Nicole, não sei o quê. Então, ele não acredita o trabalho dela, e a gente só sabe que ela que fez os cálculos, porque naquele livro, na bibliografia astronômica do Jérôme Lalande, ele fala que foi ela que fez o trabalho. Então, a gente ia ter ela completamente apagada se não fosse por essa obra do Lalande, que ele que fala que foi ela que fez os cálculos. Das colaborações da Nicole, que eu encontrei mais informações para explorar hoje, são essas, né? Eu acho que essa aula é legal porque é a primeira vez que a gente vê uma mudança, né, na utilidade da ciência. Aqui a gente está fazendo como o Serafim falou, né, é uma ciência meio que pela ciência, para descobrir, para entender o mundo ao seu redor, e não uma ciência para necessariamente ser melhor como pessoa, né? Na verdade, inclusive deixou a coitada da Nicole quase cega fazer essa ciência, de tanto cálculo que a Tadinha fez. E a gente vê esse trabalho novamente, acho que a gente vê esse trabalho das mulheres, que muitas vezes é tido como secundário, mas que não é secundário, que na verdade é essencial para conseguir se ter os avanços, se ter se ter os avanços mesmo científicos da época, para se descobrir novas coisas. Poxa, ela foi responsável por calcular, uma das responsáveis por calcular o retorno do cometa Halley, e acertou. Eles acertaram mais do que o próprio Halley, que é quem tinha feito primeiro. Então, acho que a gente vê essa contribuição das mulheres, e a gente vê também como muitas vezes ela é invisibilizada. Então, se não fosse pelo Lalande, a gente não sabia que a Nicole tinha contribuído para essa obra, né? Se não fosse por tudo isso, a gente não veria essas contribuições dela. Gente, a minha campainha tá tocando, e eu tô sozinha em casa. Eu vou deixar o link aqui, perdão por esse término abrupto, mas acredito que é isso, gente. Muito obrigada por hoje. Bom, pessoal, é isso então. Essa foi a aula de hoje, né? Hoje a gente falou nesse período da modernidade, não sei se vocês perceberam, mas a gente está caminhando cada vez mais, né, para a contemporaneidade. Então, a última aula, né, que vai ser a próxima, a gente vai finalmente chegar no período da contemporânea, né, no período em que a gente pode chamar de ciência moderna, contemporânea, no período que a gente vive. Nós vamos falar sobre a Marie Curie, e aí vamos falar também de contexto, né, da ciência daquele período. Pessoal, preencham aí o formulário, é muito importante que vocês preencham para ter o certificado, né? E é isso. Muito obrigado por participar. Temos o Drive, vamos mandar lá no grupo. Você está no grupo, Daniela? Eu acho que você está, né? A gente sempre manda lá no grupo assim que as aulas saem.
Eu vou ver aqui. Eu acho que você está no grupo. É isso então. Bom dia, Gabriel. Obrigada pela aula, tá? Obrigado a vocês por participar. Muito obrigado.